Que o Senhor proporcione no seu homem interior as alegrias do Espírito Santo. Certamente a presença de Deus na vida do cristão é que vai fazer toda a diferença. É que o motivará a buscar mais ao Senhor, o motivará a fazer melhor para o Senhor e o deixará cheio de gozo, de alegria. E aquilo que Deus proporciona no nosso homem interior, é inevitável que a gente exteriorize isso aí. E os que estão longe, os que estão de fora, vai perceber que algo sobrenatural de Deus está assim sobre as nossas vidas. Evidentemente, isto não impede que a gente passe por lutas, por dificuldades, por situações constrangedoras, não, de forma alguma. Todas essas coisas fazem parte. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E as aflições são consequências do pecado. Não do seu pecado, não do nosso pecado, mas pecado dos que habitam na face da terra. Não se esqueça de que o juízo de Deus sempre vem como consequência, e consequência por atitudes que o homem toma, deixando Deus de lado, se esquecendo do Senhor. Mas Deus, na sua longanimidade, sempre que o homem se arrepende e reconhece que Deus é Senhor e está disposto a mudar de atitudes, Deus vem para socorrê-lo. Glória a Deus. Sempre que o homem age ofendendo a Deus por ignorância, Deus sempre concede a este homem uma oportunidade de conhecê-lo como ele é. Isto é como alguém que resolve não gostar de outro por conta das informações ruins e negativas que recebe daquela outra pessoa. Mas de repente aparecem oportunidades e aquela pessoa começa a se relacionar com aquele que não queria nem chegar perto e descobre uma outra realidade. Aquela pessoa não é quem ele ou ela pensava ser. Glória a Deus. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Nós estamos aqui com um texto de Mateus capítulo 9. Quero que você abra a sua Bíblia. Foi o nosso texto devocional. Glória a Deus. E neste texto nós vamos entender
como a história de uma vida pode ser mudada, inclusive a nossa, inclusive a sua. A história de uma vida, ela pode sim ser mudada. E isto não depende única e estritamente de Deus. Depende de mim, depende de você. São as nossas atitudes que irão construir ou desconstruir a história, a minha e a sua, a nossa história. Quando você começa a observar a Bíblia em um todo, você vai observar que Deus nunca mudou. Desde o princípio, que Ele é o mesmo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Aleluia. A história está se repetindo e nós estamos fazendo história. Então, a Bíblia vai nos dar conta de um dos principais príncipe das sinagogas, ou da sinagoga dos judeus. Seu nome, Jairo, um homem proeminente, uma pessoa que seguramente não precisava mais de uma religião, porque a dele era a melhor. Alguém que não tinha necessidade econômica, porque ele era bem financeiramente. Alguém que parecia não precisar de coisa alguma. Mas foi exatamente este homem que um dia amargou, porque descobriu que ele não podia resolver o problema que estava acontecendo na sua própria casa. Glória a Deus. A Bíblia, meus amados irmãos, vai dizer que dinheiro, que posição, que título, não é muita coisa. E não é mesmo. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Glória a Deus. E existem coisas que uma pessoa importante não faz, e o não faz por orgulho. Como submeter-se, humilhar-se, dobrar-se. As pessoas importantes não consegue fazer isto porque o orgulho, seu ego, não permite. Glória a Deus. E Deus, irmãos, por amor a estas pessoas, diferente de nós, quando alguém nos subestima, nos humilha, a gente fica com raiva destas pessoas. Ah, se eu pudesse arrebentá-lo. E quando elas fazem isto com Deus, Deus não faz isto com ela. Deus procura uma metodologia que possa alcançá-la.
entre a compaixão, a misericórdia e o amor de Deus. E foi assim com Jairo. E foi assim com tantos outros. E a Bíblia vai dizer que um dia, meus amados irmãos, aquele príncipe da sinagoga viu a sua filhinha amada, querida, corda do seu coração, prostrada em cima de um leito. E seguramente nos primeiros momentos que a doença bateu na sua porta e entrou na sua casa, ele se valeu dos seus recursos, do seu conhecimento, do seu prestígio, e tudo quanto alguém importante como ele podia fazer, certamente ele o fez. Contudo, amados, o tempo passava e nada de bom sobrevinha, e nem sinal de cura para aquela garota. E a Bíblia vai dizer que o orgulho de Jairo, ele foi quebrado. Que a arrogância ou a prepotência que possivelmente estava pela alta posição que ele ocupava, também foi quebrado. E agora sim, ele descobriu alguma coisa que era contrária a todos os seus ensinamentos, a todos os seus preconceitos, no tocante àquela seita que surgia naqueles dias, a seita dos nazarenos. Aquele grupo de malucos que um dia foram acusados de alvoroçarem a cidade. Aquele grupo de loucos que um dia pediram para Jesus que mandassem que eles calassem a boca. E como resposta, Jesus disse: se este povo se calar, até as pedras clamarão. Foi sobre eles que Jesus chorou sobre Jerusalém e disse: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja-lhes aqueles que são seus. Quantas vezes eu quis abrigar-lhes como uma galinha abriga os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Ah, Jerusalém, se você soubesse a quem a tua paz pertence. Porque Jerusalém estava recebendo o príncipe da paz, mas não reconheceram ele como tal. E agora, meus amados irmãos, lá estava o principal príncipe. Não era um dos príncipes, era o principal. Quem sabe o chefe dos chefes da sinagoga. Ele estava à procura de Jesus. E ele certificou-se que Jesus havia chegado. Aleluia. E ele saiu, meus amados, à beira-mar. Mas para a surpresa dele, quem sabe ele queria um encontro bem discreto, um encontro que
que a sua imagem não aparecesse. Se fosse hoje, todas as redes sociais, Instagram, Facebook e mais outras tantas coisas, Telegram. Mas para a surpresa dele, antes de Jesus descer do barco, já havia uma grande multidão para recepcioná-lo, para procurar alguma coisa do que acusá-lo, por curiosidade, outros por necessidade. A verdade é que era uma grande multidão. E se depara agora Jairo, doutor Jairo, no meio daquela grande multidão, à beira-mar. Aleluia. Marcos faz questão de dar o destaque a ele, um dos principais da sinagoga. Aleluia. Quando Marcos dá esse destaque, que ele era o principal, é porque ele ficou estupefato quando viu as atitudes tomadas por Jairo. Porque aquelas atitudes eram comuns e normais nas pessoas simples. Glória a Deus. É comum. É comum você ver as pessoas simples saírem de casa descalça e até a padaria. Mas não é comum você ver uma pessoa rica, estou falando de pessoas ricas, e a padaria, nem de sandália havaiana, vai não. As pessoas ricas, até para fazer uma caminhada, essas pessoas se projetam. Glória, até que parece que vai para um desfile. Aleluia. Combina o tênis e sai combinando tudo, e sai todo empetecada. É diferente as pessoas ricas. E Jairo, irmãos, ele estava numa classe superior, economicamente, religiosamente, socialmente. Jairo não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa importante. Mas o que as pessoas não sabiam, nem o próprio Marcos, é o que tinha acontecido, ou que estava acontecendo na sua casa. O seu coração estava arrebentado, o seu coração estava partido. Ele estava a ponto de perder alguém que ele amava muito, a sua filhinha. E todos os recursos havia sim se esgotado. E o que fazer quando não há mais esperança? Uns entram em desespero, outros perdem o controle e tiram a própria vida, outros infartam e por aí vai. Mas Jairo tomou a melhor decisão. Ele procurou Jesus. Seja qual for a tua situação, o teu problema, a tua dificuldade, a tua luta, quando tudo parecer perdido, lembre-se que Jesus Cristo está vivo e vivo para sempre. Aleluia. Jesus morreu, mas ao terceiro dia
Ele ressuscitou com poder e grande glória, e estará à destra do Pai eterno. E o melhor, antes de ser assunto aos céus, ele disse aos discípulos: olha, eu vou estar com vocês todos os dias, nem se preocupe, eu também vou voltar, mas entre esta promessa e a minha vinda, tem os confrontos entre vocês e o mundo, entre vocês e a carne, entre vocês e o Satanás, mas eu vou estar lá no meio de vocês para fazer coisas grandes e extraordinárias. Glória, glória, aleluia. Jairo procurou e achou. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Precisamos sim buscar ao Senhor. O que não está salvo, busque ao Senhor para a sua salvação. Os que já estão salvos, busque ao Senhor para uma melhor comunhão com Deus, para novas experiências. A grande verdade é que enquanto você tem vida, tem esperança, e está diante de você todas as oportunidades, todas as decisões que Deus permita que você tome. Jairo estava lá. A multidão podia ser um empecilho, mas não um impedimento. Não. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que tudo é possível àquele que crê. E nós precisamos viver uma vida com propósito. Qual é o seu propósito na vida que você tem? Pense comigo. Jairo encontra Jesus. E quando Jairo encontra Jesus, a primeira coisa que ele faz, meus amados irmãos, é prostrar-se. Ele prostou-se, ele dobrou-se. Pense alguém importante como Jairo fazer isto publicamente. Hoje eu estava pregando e eu percebi a unção de Deus, o mover do Espírito Santo, e como Deus começou a visitar as pessoas ali. E uma mulher foi atingida por uma palavra poderosa de Deus e desabou em choro. Mas mesmo sendo tocada por Deus através do Espírito Santo e desabou em choro, ela não veio à frente. Havia muita gente naquele lugar. Glória a Deus. E os irmãos foram orar onde ela estava. Glória a Deus. Essas barreiras levam muitas pessoas a perder o melhor de Deus, pastor Augusto. Mas Jairo não. Ele foi lá. Eu preciso. Não desistirei nem sairei daqui sem a minha bênção. E ele prostou-se aos pés do Senhor Jesus, publicamente, no meio de uma grande multidão. E o pior, ele era alguém muito conhecido. Ele era alguém que era um príncipe e que estava na sinagoga ajudando o povo a compreender as leis de Deus.
Imagina o impacto. O povo, Jairo, aqui fazendo o quê? E agora? Jairo de joelhos? Como pode? É como se recebêssemos aqui alguém à frente de joelhos, que fosse um sacerdote, dizendo: eu quero ser salvo. Aleluia, aleluia. E a Bíblia, meus amados irmãos, vai dizer que Jairo insistentemente começou a suplicar: por favor, me ajude. Por favor, Jesus, me socorra. O que estará acontecendo, moço? É minha filha. Minha filha. Por favor, Jesus, minha filha está doente. Jesus, apressa-te. Ela está morrendo. Eu sei que todos estão aqui querendo te ouvir. Eu sei que todos estão aqui querendo cada um seu milagre. Mas considere, não por mim, mas pela minha própria filha, a situação daquela criança. Eu não quero perder, Senhor, a minha filha. A minha filha é tudo que eu tenho. Eu preferia estar no lugar dela para morrer do que vê-la morrer. Ela tem uma vida inteira pela frente. Jesus, faz alguma coisa. Aleluia, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Não há nada mais importante para a minha vida, certamente também para a sua, do que a presença de Deus. A presença de Deus é tudo que você precisa para ver o milagre, para experimentar algo novo acontecer. E a presença de Deus é uma promessa do próprio Jesus, em Mateus 28 e 20, quando diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Isto quer dizer que nos piores momentos da sua vida, que nas horas das maiores necessidades na tua vida, Ele vai estar ali presente. E eu falo necessidades em todas as áreas, porque as necessidades elas atingem todas as áreas das nossas vidas, não só a área econômica, não só a área física das enfermidades, nas áreas emocionais, psicossomáticas, na área afetiva, na área amorosa. Quantas famílias destroçadas e casamentos destruídos, e quantas pessoas dentro do mesmo teto, que o amor bateu asas e foi embora, e as pessoas estão juntas por conveniência, mas não se toleram mais. Essas pessoas precisam sim da presença de Deus. Glória a Deus, porque é Deus quem vai unir, restaurar e fortalecer. Já contei e vou contar de novo, de uma garota com pouco tempo de casada, que o seu esposo chegou para ela e disse: olha, eu vou me separar de você. A partir de hoje, eu não sou mais o seu marido. Você saia desta casa. Ou, se você não quiser sair, saio eu.
Se você sair, eu continuo aqui, vou pagar o aluguel. E se eu sair, você fica e você resolve, paga o aluguel e paga as coisas. Aquela garota não trabalhava. Aleluia. E a garota entrou em parafusos, em desespero. E ela não sabia o que estava acontecendo. Foi como a felicidade tinha explodido. Porque até então estava tudo bem, mas ela diz, mas o que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Ele diz, você não fez nada. E por que você quer me deixar? Disse, porque eu estou apaixonado por outra mulher e vou me casar com ela. Vou morar com ela. Glória a Deus. E aquela garota, que era resultado de um milagre, ela me procurou. E quando ela contou a história, eu disse, o que você fez? Ela disse, eu só chorei. E eu não sei, pastor, o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu digo, é fácil. Eu quero que você me diga, o que é que você quer que Jesus faça com ele? Eu achei lindo a resposta dela. Eu amei aquela resposta. Ela disse, pastor, eu pensei que ela pedisse um juízo bem temerário para ele, uma coisa forte, que arrebentasse com ele. Mas ela disse, não, pastor, eu amo. Eu queria só que ele voltasse para casa, me amando como foi no princípio. Aquela resposta, irmão, agradou tanto o coração de Deus, que quando ela terminou de dar aquela resposta, o Espírito Santo de Deus veio sobre mim. E quando o Espírito Santo me tomou, eu olhei bem dentro dos olhos daquela garota e disse, minha filha, glória a Deus. Eu vou orar. E eu quero que você ore a minha oração, que é a oração de Deus. E eu fiz uma oração que eu nunca esqueci até o dia de hoje, uma oração muito curta. Eu disse, Senhor Jesus, neste momento, aonde, aí fiz citação do nome dele que eu pedi para ela, aonde ele estiver, Senhor, visita-o e fale com ele. E a amante, Senhor, que ele arranjou, produza uma contenda tão forte, que ele se arrependa da atitude que ele tomou com a sua esposa e volte para casa arrependido para pedir perdão para ela. Amém. E eu olhei para ela e disse, pronto, minha filha, pode voltar para sua casa e nem se preocupe, depois vocês me convidam para o jantar. E ela foi embora. Glória a Deus. 3 dias depois ela ligou, disse, pastor, rindo, feliz, e nem precisava ligar, que eu já sabia, porque Deus é vivo, fala, não mudou. Ela disse, pastor, como o senhor falou, como o senhor orou, daquele mesmo jeito aconteceu. Aconteceu lá na casa da mãe dela uma confusão tão grande, e colocaram ele no meio, e tapa não saiu, mas até empurrão saiu, e acabaram tudo para lá, e amaldiçoaram ele. E ele voltou para casa e pediu perdão para mim, arrependido, e disse que eu sou a mulher da vida dele. Jairo encontrou a pessoa certa. Insistentemente levou Jesus para a sua casa. Mas ao chegar na sua casa, alguém lhe procurou e disse, Jairo, tarde demais. Não adianta mais incomodar o mestre, a tua filha morreu. Queridos,
Jesus nem chega adiantado, nem chega atrasado. Jesus só chega na hora certa. Pastor, já pedi tanto, Senhor, não aguento mais. Calma, Ele vai chegar, mas chega na hora certa. Ele chegou. Quando chegou, foram lá, disseram: não incomode, morreu, não tem mais jeito não. Jairo olhou para Jesus. Jesus olhou para Jairo. Jairo olhou para Jesus, eu vou conjecturar, e disse: e agora? Jesus olhou para Jairo e disse: crê tão somente. Dê glória a Deus, irmão. Aleluia. Crê tão somente. E naquele momento, amados, Jairo introduziu Jesus na sua casa. E a Bíblia vai dizer que ele, quando vê a menina, ele disse: ela não está morta, ela está dormindo. Ivanildo, a menina estava morta. Glória a Deus. Se você estivesse lá, você teria dito: está morta mesmo. Ainda iria confirmar se estava gelada. Não, está morta. Está morta. Está morta? Para você. Para Jesus. Estava viva. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto, ainda que morra, viverá. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aqueles que ali estavam, ao ouvirem isso, começaram a rir. Glória a Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Se Deus disser está viva, pode dar amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.